assim, buscando uma respiração profunda, que tranquiliza, que acalma todo o nosso ser. Vamos nos deixando envolver nas energias desse ambiente que os nossos amigos espirituais, desde as primeiras horas do dia, colocaram aqui para nos receber na noite de hoje. Assim como nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais também nos intuíram a estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, buscando conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos. E assim juntos, num só coração, numa simbiose de amor, num só pensamento, vamos mentalizando Jesus, que na sua figura mística adentra este salão, espargindo sua luz, com os seus braços abertos, a envolver a cada um de nós, nos aconchegando ao seu coração. Aconselhados ao coração de Jesus, possamos dizer a esse mestre querido: obrigada, Senhor. Obrigada por nos permitir nos reunirmos aqui com o propósito de conhecer o seu amor, receber as suas bênçãos, nos aconchegarmos ao teu amor. Mestre querido, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, nos abençoe, nos dê a bênção da sabedoria, da perseverança, nos auxilie a que possamos compreender os teus ensinamentos, nos auxilie a que possamos amar, compreender e perdoar da mesma forma que tu nos ama, compreende e perdoa. Senhor, que esteja em nossos corações, nos auxilie a seguirmos os teus passos, a nos guiarmos na tua luz. E assim, aconchegados, com os nossos corações abertos, vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Fernando, que trará para nós os ensinamentos da noite de hoje. Permaneça conosco, Jesus. Permaneçam conosco, bons amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Fernando, é com você. Quer dar um pouquinho de água? Deu um aí? Deu. Pronto. Obrigado. Água fluidificada faz toda a diferença. Desculpa, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Grande alegria estar aqui novamente, nessa casa que eu gosto tanto. Sou sempre muito bem recebido. E falar do Evangelho. O Evangelho de hoje, ele foi extraído, a passagem de hoje foi extraída do livro Fonte Viva, no seu capítulo 28, que tem como tema alguma coisa. E sempre no início, para quem está vindo pela primeira vez, no início de cada texto desses livros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e outros, Pão Nosso, sempre tem um trecho de reflexão que Emmanuel coloca para nós, do Evangelho. Então, nesse aqui, ele fala assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Isso foi uma passagem de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31, foi dito por Jesus. Então, o que ele quer dizer com essas palavras? Que quem está enfermo é que precisa de cuidados e não quem está são. Porque muitos de nós, a gente já sabe ler. O que a gente tem que fazer quando a gente sabe ler? Auxiliar aquele irmão que não sabe, que é analfabeto, que tem dificuldade. Outros já estão no caminho do Evangelho, já frequentam alguma instituição religiosa. Então essas pessoas que já têm essa fé, que acreditam, por exemplo, eles vão ter o quê? Tem que ter um pouco mais de paciência, tolerância,
Porque o tempo de cada um se encontrar no Evangelho, ele não é igual, né? Cada um se encontra num determinado momento. Cada um chega, por exemplo, na doutrina espírita em um determinado momento. Eu sempre dou um exemplo da minha casa, né? Na minha casa hoje, né, somos eu, minha mãe e meu irmão, né? Meu irmão, assim que eu digo que somos da família só nós três, né? Meu pai já é falecido. E eu entrei na doutrina espírita em 2001, né? Numa casa aqui em São Bernardo, aqui em Diadema, chamada Lar Espírita Luz e Amor. Depois, muito obrigado. Depois, anos depois, praticamente 15 anos depois, meu irmão entrou na doutrina, né? E há 7, 8 anos atrás, a minha mãe entrou na doutrina. Então eu tinha 37 para 38 anos, meu irmão chegou com uns 50 anos na casa e minha mãe com 77 anos, né? Então, assim, quer dizer, os três frequentaram a mesma casa, tem muitos amigos em comum, mas cada um chegou no seu tempo. Então, o que mostra aqui é que, assim, quando eu cheguei, eu comecei a aprender e tal, e fui levando para essas pessoas, para os meus entes queridos, o conhecimento. E hoje, cada um segue o seu caminho com o seu conhecimento. Nunca fiz assim com tosse de palestra. Então, quem já conseguiu encontrar a sua luz, pode levar a sua luz para as outras pessoas. E vou dar um exemplo assim, muito simples, né? Assim, Deus, Ele não quer que a gente pegue todo o nosso tempo e devolte àquela pessoa. Nós temos um tempo para devotar a nós mesmos. Hoje, cada um está tirando um tempo para quê? Para ouvir uma palestra, que essa palestra, às vezes, de 1000 palavras que eu vou falar aqui, 999 não vão ter proveito nenhum, mas às vezes uma palavra pode fazer a diferença na vida de cada um de vocês, palavras diferentes. Então, Deus quer o quê? Que a gente se instrua, que a gente aprenda, para que a gente, baseado nos conhecimentos, nessa nossa instrução, nós possamos passar para as pessoas, aqueles que a gente conhece ou aqueles que a gente não conhece, um pouco desse conhecimento, para que elas, recebendo essa semente de luz, elas possam dar frutos, assim como nós estamos tentando dar esses frutos, né? Nós somos uma árvore que ainda está crescendo, talvez ainda a gente não esteja dando os frutos, então isso também é cada um no seu tempo. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou no caminho certo, mas aquele ali é mau, eu não vou ajudá-lo, né? É um engano, né? Nós temos que ter o quê? A tolerância, saber que, porque hoje eu estou trilhando um bom caminho, não quer dizer que eu sempre fiz isso, né? Hoje eu estou me encontrando, então eu tenho como ajudar essas pessoas, e assim essas pessoas depois, elas vão compreender que com o passar do tempo, né, elas também vão começar a fazer isso, mas a gente precisa o quê? Dar o pontapé inicial. É igual a história do perdão. Não sei se alguém já assistiu aquele filme A Cabana, né? Existe uma história muito triste, né, da filha do Mac, né, do filme, que ele uma hora tem que perdoar a pessoa que trouxe aquele mal para a família, né? E às vezes a gente pensa que assim, perdoar quer dizer que eu tenho que abraçar, conviver com aquela pessoa, mas não. É simplesmente tirar o quê? A mochila de pedras do nosso ombro, né? A pessoa vai continuar a vida dela, mas o importante é que eu não carrego mais aquele peso. Se a pessoa não te perdoar por alguma coisa, ela está carregando a mochila de pedras, você não. Então o perdão é importante. Então não importa se a pessoa é boa, má, se ela tem uma boa conduta ou não, isso nós temos que fazer o que? A nossa parte, porque eles estão o que? Doentes, como diz Jesus, né? Eles precisam da nossa ajuda e eles precisam do nosso amparo. Hoje mesmo nós estávamos terminando lá na outra casa do aula, e nós estávamos terminando um livro, que é um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita,
né? E existe um líder, né, de uma legião de espíritos que querem derrubar, destruir uma casa espírita. Então o nome dele é Júlio César, né? E assim, e aí quase no final do livro o pessoal fala: agora nós vamos tentar ajudar Júlio César, né? Mas daí as pessoas do próprio centro, né, algumas pessoas até do plano espiritual falam assim: mas ajudar ele que queria nos destruir, né? Então assim, aí que entra a caridade. Então aí que a gente tem que ver que a nossa conduta ela tem que ser o exemplo. A caridade, a gente não pode olhar para quem a gente está fazendo, a gente não pode escolher, que nem a Leia falou, todo domingo de manhã às 6 horas eles fazem caridade aqui, né? Eles distribuem alimento, né? O café da manhã. Então não importa, não temos que olhar para quem, temos que fazer com amor, né? É fazer o bem sem olhar a quem, né? Então a gente vai chegar a uma conclusão de que assim, mas eu sou imperfeito, eu tenho muitos defeitos, eu tenho sou ignorante, eu tenho um monte de coisas que né? Mas a gente é humano, né? Jesus não está chegando e falando para você: você tem que ser perfeito para ajudar as pessoas. Não, você tem que ser humano, você tem que ser quem você é, respeitar a sua essência. O que a gente tem que fazer é que muitas vezes nós olhamos só para dentro de nós e a gente não olha o quê? Para o exterior. A gente não olha no que está à nossa volta. Às vezes eu reclamo que o meu almoço não foi bom, mas e quem não tem o que comer? Às vezes eu reclamo, né, que eu estou sem dinheiro, e quem não tem um emprego? Então assim, a gente faz muitas coisas porque a gente está olhando só para o eu, mas às vezes a gente não olha em quem está à nossa volta, quem está passando dificuldade, né? Então a gente olha muito para nós, né? E ontem eu ouvi uma reflexão que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Eu vinha pensando nisso, né? Hoje no tema, como entrar nessa reflexão, né? Porque fala muito disso, do olhar para fora, né? Que existia uma moça num vilarejo e ela servia um homem rico que morava no alto de um monte. E essa moça, todo dia, ela tinha que buscar água no rio, ela tinha que descer esse monte e buscar água no rio. E como que ela fazia isso? Ela tinha 2 potes de barro e uma vareta de bambu. Então, todo dia ela descia com os 2 potes de barro e a vareta de bambu. Então, ela enchia os 2 potes, colocava, né, a vareta nas extremidades, né, e carregava com ele nas costas e subia, né? E durante muito tempo ela fez isso. Num determinado dia, ela percebeu que um dos recipientes, um desses vasos, estava rachado. E conforme ela ia caminhando na volta do riacho, esse jarro, né, começava a pingar água, vazava, né? E o que ela fez? Manteve aquele jarro, mesmo quando ela chegava no seu caminho, no final da sua jornada, na volta, ela via que aquele jarro só tinha metade da água que ela pegou, né? Então, ela assim foi fazendo, até que um determinado dia o vaso olhou para outro vaso pleno, cheio de água, né? Até a boca, não perdeu praticamente uma gota, né? E ele só pela metade, e ele se sentiu triste e falou com o outro vaso, né? Mas ele falou cada um, né? E foram passando meses, anos, né? E aquele vaso sempre triste, até que um dia ele criou coragem e falou para a moça: olha, eu sou um vaso que tem uma rachadura, né? Eu não sirvo mais para nada, né? Eu sou um vaso, né? Porque quando você chega no seu destino só tem metade da água. Aí a moça fala assim: mas por que você está falando isso? Porque eu sei que eu sou assim. O outro não, está sempre cheio, pleno, né? E eu pela metade. Aí ela falou assim: você está olhando muito para você. Você já olhou à sua volta?
Aí ele falou, não. Então ele falou, então a partir de hoje, quando nós começarmos a voltar, eu quero que você repare em tudo que está à sua volta, né? E aí ele tirou os olhos dele mesmo, né? E começou a olhar pelo caminho. Então, conforme ele foi olhando, ele ficou o quê? Ele começou a ter os olhos para o mundo e começou a se vislumbrar com tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque ele começou a ver que do lado que ele estava, aquelas gotas de água que iam caindo foram o quê? Dando vida para aquele lado do caminho. Por quê? Porque foi caindo e foi irrigando flores, plantas, animais vinham beber água e caía, às vezes ficava uma pocinha de água. Então, aí quando chegou lá em cima, a moça, quando chegou lá no alto do monte, a moça falou, e o que você achou? Né? Ele falou assim, eu achei incrível, né? Eu nunca imaginei, né, que tudo que essas minhas gotas, né, traziam tanta vida, né? E aí a moça falou, exatamente por isso é que eu mantive você assim, desse jeito, para poder transformar o meu caminho, a minha jornada e a minha vida mais bonita e mais florida, né? Então, por que eu estou falando disso? Né? Que exatamente o que Jesus falou, né? O lado que o vaso estava cheio, estava repleto de água, esse lado ele ficou seco e o outro lado não, né? Então, o que aconteceu aí? Esse vaso quebrado, muitas vezes somos nós. Esse vaso, esse jarro, né, somos nós, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, né? E a gente acha o quê? Que os outros sempre são melhores do que nós, né? Porque eles também têm imperfeições, só que são diferentes das nossas, né? A diferença é que esse vaso, com a sua imperfeição, ele pode ajudar muita gente, ele pode fazer muitas coisas. E nós, muitas vezes, nos limitamos ao quê? A reclamar que o outro tem uma coisa que eu não tenho. Como eu falei, às vezes nós reclamamos de coisas que são tão simples na nossa vida, né? Que a gente tem, né? E que a gente, como eu falei, a gente está olhando tanto para o nosso umbigo que a gente esquece de olhar para quem precisa, né? Às vezes nós falamos assim, nossa, vou ter que acordar cedo amanhã, né? Vou ter que levantar da cama cedo amanhã. E aquele que não pode levantar, né? Essa semana eu estava conversando, eu tive o falecimento de um tio, né, que morava em São Roque. E é interessante que as pessoas, né, primas, né, às vezes a pessoa não tem a mesma fé, não acredita, né, nessas coisas de espíritos, né, não acredita na vida após a morte, então a pessoa acha que perdeu. Perdi meu pai, eu perdi meu tio, minha mãe perdeu o irmão dela, né? A gente sempre tem esse sentimento, né? E a gente deveria ter um sentimento assim, de que nós, né, nós sabemos que nós somos o quê? Seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não o contrário. Então, o meu tio, ele não morreu e acabou, ele simplesmente retornou para a pátria espiritual, né? Teve dificuldades, teve momentos difíceis, sim, como todos nós, né? Mas a gente tem que saber o que? Aproveitar muitas vezes determinadas situações para o quê? Para nos fortalecer. Nós, geralmente, quando encontramos uma pedra no meio do caminho, a gente muitas vezes o quê? Tem dificuldade de transpor aquela pedra, né? A gente pode contornar, a gente pode passar por cima, vai depender do tamanho do obstáculo, mas sempre a gente tem que enfrentar as coisas de frente, com a forma de pensamento de uma maneira adequada, e é assim que nós vamos poder ajudar, né? Então, como eu estava falando nessa mensagem que eu passei, nessa historinha, os defeitos daquele vaso é que trouxeram benefício para todo um conjunto de coisas que tinham durante o caminho.
Então, quer dizer, imagina se fossem as qualidades. Então, quando nós exercitamos as nossas maiores qualidades, todos nós aqui temos a capacidade, já nascemos com isso, de amar, de admirar, né? De respeitar. Nós temos inúmeras possibilidades. É que sempre que a gente fala assim, aquele ali que eu vou ajudar, mas eu não tenho dinheiro, né? Quantos de nós, muitas vezes, uma pessoa que chega num farol, que uma pessoa vem fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, e fala assim, eu estou sem dinheiro, né? Mas às vezes a pessoa ela não precisa do dinheiro, às vezes ela precisa de um alimento, né? Às vezes ela precisa de uma palavra, né? Às vezes a pessoa não quer, às vezes você não dá nada, mas só de você abrir o vidro, né? Que às vezes a gente nem abre o vidro, né? Então, assim, são coisas simples, né, que a gente pode fazer na vida das pessoas e que a gente muitas vezes deixa de lado, a gente esquece, né? Então a gente tem que começar a olhar, quando a gente fala assim, quando que eu tenho que olhar para mim? Na reforma íntima. Porque a reforma íntima ela é o quê? De dentro para fora. Eu tenho que modificar meus padrões de conduta moral, eu tenho que começar a exercitar tem um livro da doutrina espírita que chama Manual Prático do Espírita. É um livro que eu gosto muito, porque ele, além dele falar sobre muitas coisas, né, do dia a dia da gente, fala sobre divórcio, fala sobre vícios, fala sobre um monte de coisa, mas ele coloca coisas para a gente refletir. Então, num dia, por exemplo, que eu fiz, recebi uma fechada, xinguei um cara, fiz isso, tem um monte de coisa, ele fala assim, chega à noite em casa e pega um papelzinho, anota tudo que você reclamou, tudo que você fez, e amanhã, hoje deu, sei lá, 30 coisas, amanhã tente fazer só 29, né? Então, depois de amanhã, 28, vai diminuindo, né? Então, porque nós realmente temos essa grande dificuldade de expor, de ajudar os outros, porque a gente acha que sempre ajuda tem que ser material, e nem sempre é assim, né? Quantas vezes vocês viram Jesus, né, ele sempre deu os ensinamentos, ele deu o caminho para a gente fazer a coisa certa, mas ele nunca chegou e falou assim, pega aqui, tanto de dinheiro, pega isso, vou te doar aqui, eu vou fazer aquilo. Não, Jesus ele fez o quê? Ele curou sem cobrar, ele amou, né, mesmo não sendo amado muitas vezes, né? Ele perdoou, não julgou, e nós geralmente fazemos tudo ao contrário. Então, dar, né, o alimento, né, ou curar aquele que está enfermo, né, não quer dizer necessariamente que seja do corpo, mas sim da alma, do espírito, né? E como que a gente pode fazer isso? Através dos ensinamentos, lendo, a gente pode dar uma boa leitura para aquela pessoa, né? A gente pode estender a mão, e quando a gente faz alguma coisa de boa vontade, sem querer nada em troca, faz com caridade, faz com amor, podem reparar que quando a gente vê que aquela pessoa, sei lá, eu ajudei uma pessoa a arrumar um emprego, quando aquela pessoa começa a trabalhar, né, parece que é algo que é você que, né, eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês fizeram algo desinteressadamente para alguém e aquela pessoa depois vem te dar um retorno, né, de uma coisa assim, às vezes banal, né? O que basta, né? Não adianta também a gente ajudar e a pessoa não acreditar. Todos aqui que trabalham aqui na casa sabem que alguns meses, né, eu enfrentei uma luta, né, difícil contra o câncer, né? Eu já tinha tido um câncer há 5 anos atrás e novamente tive, né? Mas aí foi um tratamento mais leve, através de radioterapia, não tive que fazer, né? Só que assim, você chega no hospital, né, na área de radiologia, né, a gente olha para aquelas pessoas, crianças,
jovens, velhos, brancos, pretos, azuis, amarelos, de todas as cores, né? E com os mais diversos tipos de situações, né? E o que eu aprendi com isso? Como que eu pude ajudar as pessoas que lá estavam, né? Todos os dias que eu cheguei no hospital, foram 35 sessões, todos os dias eu cheguei no hospital, desde a recepção do pessoal da portaria, do estacionamento, na pessoa que eu me identificava para pegar o crachá, né? Todos os lugares, eu sempre estava com um sorriso no rosto e sempre com bom humor, cantando, fazendo alguma coisa. Em todos os lugares que eu passava no hospital, eu fazia isso. Então, eu chegava na recepção, a moça falava o RG, eu falava o RG, aí ela falava, senhor Luiz? Aí eu falava, em carne e osso, mais carne do que osso, né? Sempre. Então, na primeira, segunda vez não aconteceu nada, na terceira, quarta ela já esperava esse bordão, né? Que o meu irmão sempre fala. Então, assim, então eu fui conquistando a simpatia, né? A alegria, e no dia que eu tive a alta, que teve uma cerimônia bem bacana, que você toca um sino, eu peguei e preparei uma surpresa para cada um. Eu fiz um agradecimento a todo mundo, desde lá da recepção até o pessoal que me tratou lá na máquina, né? E assim, foi uma coisa tão, né? Teve pessoas que estavam com problema também. Uma senhora que eu nunca vou me esquecer, dona Ângela, ela fez só 10 rádios, porque ela tinha um problema no pescoço. E o dela já estava curado, né? Mas ela tinha que fazer as 10 rádios. E aí no terceiro dia que ela estava lá, tinha uma porta automática e eu sempre brincava com a porta, né? Quando eu ia chegar na porta, eu fazia um gesto assim de abre de sésamo, eu sempre falava alguma coisa. O pessoal da enfermagem ficava aqui e falava, lá vem ele, né? Então todo dia eu brincava. E essa senhora, no dia que ela estava na terceira sessão, ela recebeu uma notícia de uma outra pessoa e ela se deixou abater. E quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com um rapaz e dei ânimo para ele estava uma semana na minha frente, um problema igualzinho o meu. E aí ela falou, aí no 10º dia, que foi o último dia dela, ela falou assim, né, quando eu cheguei lá, eu brinquei com a porta, ela falou, estava te esperando, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, nossa, no terceiro dia que eu estava, hoje acaba a minha rádio, mas no terceiro dia que eu estava aqui, eu recebi uma notícia, eu me deixei abater, eu achei que eu não ia ficar bem, né? Mas aí vendo você cantando, vendo a sua alegria, assim, vendo você falar com aquele moço, eu vi que, né? Então ela falou, você mudou, né? Aquele dia o meu modo de ver as coisas, né? Mudou a minha maneira de ver a doença, né? E eu sei que eu já estou bem, né? Então, assim, eu não fiz nada demais, né? Eu não tive que pregar e passar um evangelho para ela, não tive que fazer um sermão, mas assim, a forma, pensamento, a maneira que eu encarei tudo aquilo, né? Trouxe a minha cura, trouxe a minha melhora, e é o que a gente fala, né? A gente não precisa materialmente fazer nada para ninguém. Jesus, ele deixou os ensinamentos dele para que a gente fizesse o quê? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? E exercitar esse amor, tentar não julgar. Se a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente não precisa julgar, a gente não precisa apontar o dedo, né? E sempre que a gente aponta um dedo, os outros têm 3 apontados para nós, né? Então, nesse caso que Jesus fala, nem todo mundo ainda conheceu a sua palavra, nem todo mundo ainda acredita, né? Mas nós somos influenciadores. Nós que estamos aqui, nós estamos ouvindo, amanhã ou depois nós vamos poder falar assim, sabe, um cara lá no centro, lá no Mãos Estendidas, contou uma historinha de uma mulher que carregava não precisa ser igual eu, né? Mas fala assim, carregava uma coisa assim e, né, caía e fui. Então é o que todos nós podemos fazer, né? Através das nossas atitudes, dos nossos gestos, desse amor que transborda no coração de cada um, que nós podemos o quê? Florir o caminho das pessoas. E é isso que Jesus quer de nós, que esse nosso amor, que essa nossa vontade de servir, né, que os exemplos que nós damos
possam, né, florir o caminho das pessoas, né? E, como eu disse, nem todo mundo vai florir o caminho das pessoas da mesma maneira, mas cada um tem o seu jeito, assim como o vaso. Esse vaso ele tinha um rachado único, e ele era o único no mundo inteiro daquele jeito. Assim como cada um que está aqui é único, não tem ninguém igual a vocês, a menos que você tenha um irmão gêmeo que seja bem parecido, mas caso contrário, não tem ninguém igual a vocês, né? E mesmo gêmeos são diferentes, né? Personalidade e tudo isso. Então vocês são dádivas, né? Vocês são deuses, como ele diz, podem fazer o que Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, sejam luz, sejam flores nos caminhos daqueles que cercam vocês, sejam amigos ou não, mas façam sempre o melhor de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, somos gratos, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, pelo dom de nossas vidas, por todas as bênçãos que recebemos noite de hoje, pela oportunidade de nos reunirmos aqui em torno desse Evangelho de luz, Evangelho que direciona nossas vidas, que acalenta nossos corações. Senhor, agradecidos, te pedimos por todo o nosso planeta Terra, que o teu amor envolva a cada coração, acalentando, fortalecendo a todas as criaturas, que o amor renasça em cada coração. Senhor, te pedimos por nós mesmos, nos auxilie, Pai amado, a que possamos ser, a cada dia de nossas vidas, instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus desígnios. Pai amado, gratidão. Te pedimos ainda, nos acompanhe de retorno aos nossos lares e ali permaneça sempre conosco. Graças a Deus. Eu esqueci um recadinho. Vai ser de 17 a 23 de 9 a semana aqui em Diadema, ali na Ada Buzada. Pega esse papelzinho lá e venham participar e conhecer. São palestras enriquecedoras durante toda a semana. Tá bom? Estão convidados. Só 2 convites maravilhosos eu fiz hoje, hein? 17.